Gente, a pedidos, eu vou fazer hoje uma receita de pão, super facinho. E para as meninas que pediram, eu não vou conseguir gravar um IGTV porque eu tô sozinha. E daí é meio complicado. Então, eu vou gravando passo a passo e vou salvar no meu destaque de receita. Mas basicamente, todos os ingredientes estão aqui e é só misturar. Eu só vou ensinar a maneira certa de misturar. Então, eu tenho um pacote de farinha de trigo de 1 kg. Aqui eu tenho 400 ml de água, na realidade é 250 ml de água para 150 de leite. Eu gosto de fazer mais com água do que com leite, tá? Geralmente eu faço só com água, mas hoje eu vou misturar, porque o tempo tá meio friozinho, então eu acho que misturado fica melhor, o pão cresce mais. Aqui tem 60 gramas de fermento fresco, fermento que se compra em padaria. 2 ovos. Aqui tem meia colher de chá de sal. 1 xícara de açúcar e 1 xícara de óleo. Só isso que vai na receita. Aqui na minha tapoeira eu vou pôr o fermento e o açúcar. E vou mexer, misturar e dissolver esse fermento no açúcar, porque é uma combinação perfeita de ingrediente e o açúcar não mata o fermento, é o sal que mata, então por isso eu não vou misturar o sal agora, o sal eu vou deixar por último, tá bom? Vou misturar, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Prontinho, ó, depois de misturar o fermento e o açúcar, ele vai ficar assim, esse líquido um pouquinho pastoso. Eu vou acrescentar os ovos. Vou dar uma mexida nos ovos inteiro, até ele dissolver, e já vou acrescentar o óleo. E mexo junto, vai ficar uma pastinha, ó. Em seguida, eu já acrescento o leite e a água. Depois de mexido o óleo com os ovos, eu vou pôr o leite e a água. Tá morno, tá? Tem que tá morno, não pode estar gelado. E não pode estar quente, tem que ser um morno mais pra frio. Aí, ó, eu vou só mexer pra essa mistura fazer um trabalho legal. Aqui. Agora, eu vou acrescentar a farinha, mexer um pouco. Vou acrescentando e mexendo. Até ela ficar no ponto que eu possa sovar. Daí, quando poder sovar, eu vou começar a sovar na mão. Eu despejei toda a minha farinha, eu vou colocar o sal. E eu já higienizei a minha bancada da pia, ó. Então, é essa bancada que eu vou estar utilizando para estar amassando o pão. Então, eu sovo o pão pelo menos 15 minutos, assim, de 10 a 15 minutos. Geralmente, 10, 12 minutos já tá bom. Mas se tiver um tempo mais frio, que nem hoje não tá tão calor, você vai sovar um pouquinho mais. Tem que sovar, gente, sem medo e sem preguiça, tem que sovar. Bom, olha, eu já sovei e olha como ela tá macia a massa, ó. E assim, gente, é só sovar, ó. Sova, puxa bem a massa e olha como ela fica macia. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caminha de farinha de trigo aqui e vou deixar ela descansando. Aí, quanto tempo eu deixo descansando? Até dobrar o tamanho. Tem dia que vai durar 1 hora, tem dia que vai durar meia hora. Depende se tá calor, se tá frio. De farinha de trigo aqui. E vou deixar ela descansando. Aí, quanto tempo eu deixo descansando? Até dobrar o tamanho. Tem dia que vai durar 1 hora, tem dia que vai durar meia hora. Depende se tá calor, se tá frio. Geralmente no frio ela não cresce muito. No calor ela cresce bastante. Então, quando tem umidade, geralmente a massa não cresce muito. Mas, ó, tá pronta a minha massa. Ela tá bem macia. Daqui a pouco eu mostro ela dobrando de tamanho pra vocês. Dentro da bacia, antes de crescer. Ela dentro aqui da tapoer.
Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ela maior, ela dobra o tamanho dessa massa. Dá pra fazer até 4 pães. Pessoal, olha o tamanho que ficou a massa. Ela praticamente encheu a tapoeira e ó, essa tapoeira ela é bem alta e bem grande. Então agora ela já tá no ponto que eu vou moldar os pães. Dividi a massa em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Com o rolo eu vou abrir e vou moldar o pão do jeito que eu quero. Gente, então, essa receita rendeu 3 pães desse tamanho. Pães normal que eu fiz, ó. 3 assadeiras. E eu vou fazer, se eu não me engano, chama rosca húngara. Que você faz as bolinhas, aí coloca, deixa crescer aqui. Depois você faz um creme de leite condensado com um coco e joga por cima dela e coloca passar, depois que ela já cresceu. Então, eu vou deixar aqui ela crescendo e vou cobrir enquanto eu asso os outros. Gente, depois que eu amasso ele com rolo e faço o formato do pão, eu pego um ovo inteiro mesmo, tá? Tiro só aquela partinha branca que dá o cheiro mais forte no ovo, pego com o pincel e passo em cima. Ele fica assim, tá vendo que desde a hora que eu moldei ele até agora, que eu tô deixando ele um pouquinho que ele já tá crescendo, no forno ele vai crescer mais. E por eu ter sovado bem, ele vai ficar bem fofinho. Quando terminar de assar, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, ela já dobrou de tamanho, aí eu coloquei leite condensado. Antes do leite condensado, eu passei o ovo em toda ela. Depois eu joguei o leite condensado por cima e coloquei o coco. Agora eu vou deixar ela descansar mais um pouquinho enquanto tá assando os outros. Ela é a última que vai no forno. Pessoal, um já assou e olha o tamanho que ele fica. Eu cortei aqui pra sair um pouco do ar, que eu gosto que ele fique mais macio. E daí eu coloco um pano úmido por cima depois que ele já tá assado. Daí ele fica mais macio e não fica com aquele gosto de fermento forte, sabe? Então pronto, ó. Olha a altura dele, enorme, né? Gente, foca nessa fofura. Olha que pão macio. Rosca finalizada. E eu também finalizei os pães e já cortei eles em fatias para ficar mais fácil de consumir.